Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 19 de dezembro e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta que a gente está de olho em tudo, tá? Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta quarta-feira com as principais notícias do dia. Um homem foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado transportando 140 quilos de maconha na tarde de ontem, na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Poloni. A droga estava escondida dentro dos bancos, portas e no assoalho do carro. O homem preso disse que saiu de Ponta Porã, estado do Mato Grosso do Sul, e ia para Recife, capital do Pernambuco, tá? O entorpecente foi apreendido. Essa é a segunda apreensão de drogas, né, na mesma rodovia em menos de uma semana. No último domingo, né, a polícia apreendeu uma caminhonete com cerca de 1 tonelada de droga, depois que o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo, tá? Eles fugiram, mas ele tentou fugir, mas acabou preso. Mais de 1 tonelada de droga com mais 140 quilos ali. Vocês vão ver que até o final do ano a gente vai chegar nas 2 toneladas facinho, viu? Bom, eu vou chamar agora a Thaís Lobato, direto do Jornal de Hoje, com as principais notícias do dia. Com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje, telespectadores da RP Notícias. Nos destaques desta quarta-feira, órgãos de Diogo Lima Moreira, de 5 anos, morto após sofrer traumatismo craniano, foram retirados por equipes médicas do hospital de base na manhã de ontem para doação. A mãe da criança autorizou a doação dos órgãos antes de ser presa. E a Prefeitura de Rio Preto está colocando em circulação 3 novas viaturas da Guarda Civil Municipal para reforçar a segurança na cidade. Os veículos serão entregues na tarde de hoje, a partir das 3 horas da tarde, na Praça Dom José Marcondes. E a Justiça do Trabalho colocou à venda o prédio onde funcionava o Hospital Nossa Senhora da Paz, em Rio Preto. O imóvel de aproximadamente 12 mil metros quadrados de terreno e área construída de 11.675 metros quadrados está situado na Avenida Anísio Haddad e será vendido por meio da venda direta, na chamada alienação por iniciativa particular. E uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil mostra que as roupas e os calçados ainda são os presentes mais procurados neste Natal. Embora não seja o primeiro da lista, os aparelhos celulares também têm destaque nas intenções de compras. Os estudos apontam que pelo menos 12% dos brasileiros devem presentear alguém com um telefone móvel. E das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde desta quarta-feira, o fluxo de veículos ficará parcialmente interditado no cruzamento das avenidas Lino Seixas e prolongamento da Muxide 11. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, as obras serão feitas para reparos em rotatórios no local. E na previsão do tempo, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33. O dia segue nublado e com pancadas de chuva a qualquer momento. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Até amanhã para você também. Olha, a gente estava comentando aqui enquanto ela falava a questão do celular. Eu não ganhei nenhum celular até agora, viu? Celular é um objeto caro, gente. Está aumentando o número de golpes pela internet com compra e venda de celular. Então é melhor ficar um pouquinho esperto com esse negócio aí. É um aparelho caro, um aparelho que demanda muito dinheiro. Então vamos procurar comprar em sites de confiança e evitar esses telefones de segunda mão. É bem importante isso, viu? E a gente continua aqui com as principais notícias do dia. Os policiais da Companhia de Ações Especiais, a CAEP, da Polícia Militar aqui de Rio Preto, apreenderam mais de 9 quilos de cocaína que estavam escondidos em uma casa na cidade de Adolfo na tarde de ontem. A polícia chegou até uma mulher de 29 anos, moradora de Neves Paulista, depois de uma denúncia anônima. Depois de presa, ela confessou que praticava o tráfico de drogas junto com o marido. Ela levou os policiais até a cidade de Adolfo, onde o casal fazia o refino da droga. Na casa foram apreendidas a cocaína, uma arma calibre 12 com várias munições, também tinha porções de maconha e R$ 631 em dinheiro. Os militares também apreenderam equipamentos como uma prensa, uma balança de precisão e produtos para o preparo do entorpecente. O casal suspeito de distribuir a droga, eles são suspeitos de distribuir a droga aqui para os traficantes da nossa região.
E a gente também tem um idoso de 83 anos que foi preso por embriagar e abusar de 2 crianças na tarde de ontem em Mirassol. O homem é acusado de ter dado vinho para as meninas de 12 anos e depois abusar sexualmente delas. De acordo com a polícia, as vítimas acharam que a bebida era suco de uva e ficaram embriagadas. Elas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento de Mirassol e transferidas para o hospital de base aqui de Rio Preto, onde devem passar pelo setor de ginecologia. E a gente também teve a notícia, a gente recebeu uma foto, uma imagem interessante, foi feita ontem de manhã, 4 capivaras foram encontradas mortas ontem na Avenida Juscelino Kubitschek, aqui em Rio Preto. De acordo com a Guarda Municipal, os moradores acionaram os guardas e disseram que ouviram barulho de batida. Porém, quando os agentes chegaram ao local, não havia nenhum carro. Em nota, a Prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança já instalou placas de alerta de presença das capivaras na região da represa municipal. E também pretende instalar outras. Afirmou também que os motoristas devem se atentar à presença dos animais silvestres que andam em bando, tá bom? Eu vou chamar o nosso apoio cultural agora, mas antes eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a água rárida. A água rárida, como eu já venho falando aqui, ajuda no emagrecimento essa época de final de ano. Época de comer aquela comida gorda, época de comer aquele doce, se encher, ficar cheio. E a água rárida contém bicarbonato, que ajuda nesse processo de digestão. E não é uma coisa que você está mal e você já toma. É um tratamento, você vai tomando que ela vai educando, por assim dizer, o seu estômago. Eu vou chamar o nosso apoio cultural, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. 2018, um ano de ótimas notícias para Rio Preto. O Centro Médico de Especialidades amplia o atendimento com conforto e hora marcada. O Instituto Federal de Educação já está se instalando. Recap e sinalização tornam ruas e avenidas mais seguras. A construção do novo complexo de viadutos da região norte já começou e vai eliminar o gargalo de trânsito no local. As obras dos corredores de ônibus, das novas calçadas e do novo terminal rodoviário avançam. A cidade ganha 14 novos acessos com a duplicação da BR. O Parque Tecnológico é uma realidade. O município trabalha junto com as empresas para qualificar as pessoas e gerar empregos. O Wi-Fi gratuito já funciona nos ônibus urbanos e locais públicos. Por tudo isso, somos a 2ª cidade melhor do Brasil para se viver e a 11ª para se investir. São José do Rio Preto. Orgulhe-se dela. Prefeitura de Rio Preto. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. E o RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12:30. Bom, a gente continua com as principais notícias do dia. Ontem, nós falamos sobre a investigação sobre a morte do menino Diogo Lima Moreira, de 5 anos de idade. Antes de ser presa, a mãe autorizou a doação dos órgãos da criança. De acordo com informações passadas pelo hospital, foram retirados os rins, fígado, córneas para serem transplantados em outros pacientes. Só relembrando o caso, um pouquinho ali, a mãe foi presa depois de confessar que bateu no menino. Primeiro, ela disse que ele havia caído de bicicleta e depois confessou que o agrediu porque estava embriagada. A mulher permanece presa e o caso continua sendo investigado pela polícia. E continua a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas 2018. São apresentações, oficinas, mostras, exposições, sarau,
contações de histórias, enfim, espetáculos, vários outros formatos, né? Até domingo tem a exposição Cidade Humana, do fotógrafo Santiago Garcia, que estará lá no Mercadão. Tá? Já no próximo sábado começa a exposição Retratos de Família, do fotógrafo Vitor Natureza. Esses 2 projetos são os últimos deste ano, tá? Mas no começo do ano que vem tem bastante coisa ali, bastante coisa programada, tá? Só lembrando também que todas essas atrações são gratuitas e vocês podem levar toda a família para curtir. Então, só repassando, esse ano tem essas 2 exposições e já termina. A partir do ano que vem, vai ter muito mais coisas para vocês. Eu já vi que tem teatro, tem show, tem muita música, enfim. É só ficar de olho aqui que a gente vai falar tudinho para vocês. Bom, agora as principais notícias já acabou. A gente já dá aquela respirada, né? Para seguir o resto da semana aí. E hoje eu estou recebendo aqui a doutora Clícia Quadros, ela é ginecologista, e nós vamos falar um pouquinho sobre AIDS. A gente está no Dezembro Vermelho, que é dia de lembrar da proteção. É mês, né? É mês de lembrar da proteção contra o HIV. Boa tarde, doutora Clícia. Oi, boa tarde, Bia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que é um assunto, falar de HIV hoje, falar de AIDS hoje, é um assunto já bem batido, né? Só que ao mesmo tempo, parece que o pessoal esqueceu tudo. Sim, é um assunto que o pessoal já sabemos, já conhecemos, mas, enfim, a incidência de pessoas infectadas pelo vírus do HIV tem crescido já há alguns anos e cada vez mais, principalmente em algumas faixas etárias que nós não esperávamos que isso acontecesse. Um tanto assustador, né? Porque a gente achou que estava tudo controlado, tem toda a proteção gratuita, medicamento gratuito, a gente acha que está tudo dentro dos conformes, de repente a gente tem uma nova explosão, né? Isso, de repente vem um boom em uma idade que ninguém esperava que acontecesse. Que idade? Que é na mulher mais velha, na mulher mais madura, e acabou assustando um pouco, né? Às vezes está faltando orientação no consultório ginecológico, está faltando campanhas como essa do Dezembro Vermelho, porque hoje a gente vê que a mulher mais madura, a mulher depois dos 40, 50, às vezes ela tem um novo relacionamento, um novo parceiro, e ela se esquece do uso do preservativo, porque até nessa idade, elas já não têm mais a preocupação quanto a engravidar. E o pessoal às vezes bota muito na cabeça que o preservativo para não engravidar e não para contrair alguma doença sexualmente transmissível. Aí usa aliás, não usa porque não vai engravidar. Acha que não vai engravidar ou porque realmente não tem o risco de engravidar, mas se esquece do outro lado, tá? Que é a gente fazer a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então é realmente... E como que a gente pode falar? Ainda existe, antigamente, né, a gente existiam os grupos de risco, né? O grupo de risco geralmente eram os jovens, usuários de droga, homossexuais. Hoje já não tem mais isso, né, doutora? Hoje já é a população inteira, não existe mais os chamados grupos de risco. Sim, é isso que vem acontecendo, Bia. A gente não fala mais em grupo de risco, a gente fala em comportamento de risco. Porque não tem mais sexo, idade, cor, enfim, são pessoas que podem ter relacionadas ao comportamento sexual que elas têm e em relação, lógico, que ao uso de drogas também, que isso daí ainda continua, tá? Então a gente não tem mais um grupo de risco, nós não falamos em grupos de risco para ter o HIV e desenvolver a doença que é a AIDS, e sim em comportamento. Vocês estão vendo, né, gente? Então é você aí de casa, você que está sentado do lado de casa. É o que está... Você está sujeito a isso. Acho que todos nós estamos sujeitos a isso. A questão é realmente um comportamento, é realmente o jeito de se cuidar. Sim, eu acho que essa é a palavra, isso, se cuidar. Você não precisa cuidar do outro, né? Mas se cuidar eu acho que é necessário, né, doutora? Muito. É muito importante. E desses tipos de assunto, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o programa aqui, a gente estava falando sobre a questão da transmissão do vírus da mãe para o filho. A gente falou esses dias atrás aqui sobre um prêmio que Rio Preto ganhou, que diminuiu muito essa transmissão. E eu queria conversar com a doutora como é feita essa transmissão de mãe para filho.
A transmissão, ela é transplacentária, né? Então, toda mãe que é portadora do vírus, ela tem um risco de passar através da placenta para o feto que está dentro do útero. Mas, assim, hoje, com o diagnóstico, porque os exames são oferecidos antes da gestação e durante a gestação, e com a terapia antirretroviral, que a mulher gestante ou antes mesmo de engravidar, se ela já sabe que é portadora do vírus, se ela já vem fazendo o tratamento, a chance de transmissão para o feto é mínima, é muito baixa. Quer dizer, o pai tem HIV, a mãe tem HIV, mas o filho... Não necessariamente vai ter. Ela pode muito bem ter uma gestação super tranquila, saudável, com um feto que não vai ter o vírus. Olha que bacana, gente. Pelo menos a gente tem... E na amamentação também tem um risco, depois que nasce, né? Você falou que a transmissão é pela placenta. Sim, mas a amamentação também tem um risco, mas hoje, com o uso das medicações, a carga viral é muito baixa e indetectável. O que é importante, essa campanha de dezembro também, para conscientizar que as pessoas que são portadoras do vírus são pessoas normais. Elas conseguem ter uma vida como uma pessoa que não tenha o vírus. Ela tem um relacionamento, ela casa, ela pode ter filhos. Não necessariamente ela tem que ser rotulada e separada. E também não traz estampado, né? A gente não olha para a pessoa e fala, você tem HIV. Não existe hoje isso. As pessoas conseguem conviver normal com o vírus, desde que faça o acompanhamento e o tratamento, e conseguem ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida tão boa quanto a da pessoa que não tem. Olha isso, eu tive um amigo meu, quando eu morava, ele é solteiro, um amigo meu, eu fui descobrir depois de muito tempo que ele era soropositivo. Eu realmente não tinha a mínima ideia que ele tinha HIV. E um dia ele falou pra mim, ele falou, eu sou soropositivo. Eu olhei e falei, como assim? Olhando pra ele, você não vê. Não. Né? E ele era o tipo de pessoa que ele falava que o coquetel tem alguns efeitos colaterais, então ele sabia dos efeitos, ele esperava passar para depois sair de casa, enfim. Ele já era uma pessoa mais tranquila quanto a isso. Mas era realmente, o dia que ele me falou, eu assustei. Eu olhei e falei, eu jamais ia imaginar uma pessoa super saudável, curada, bonito, forte, gordinho, né? Não existe mais aquele estereótipo, né? Não tem estereótipo. Não tem mais. A gente já não tem mais o Cazuza que faleceu vítima de HIV. Ficou muito marcado essa imagem dele relacionado à AIDS, né? A magreza. Hoje, assim, eu acho que só vai ter a doença mesmo quem não se cuida. É o que a gente falou, é o se cuidar. Acho que essa é a palavra, as duas palavrinhas bonitinhas. A questão da transfusão de sangue é uma coisa que independe também do paciente, mas hoje esse risco quase zero é mínimo, porque são feitos muitos testes, junto com os testes de compatibilidade são feitos os exames para diversas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive para o HIV. Então, assim, o risco é mínimo, porque é muito bem controlado. Então, a questão também, uma coisa que vocês médicos estão sujeitos, né? Que são os instrumentos que furam ou cortam ali um pequeno acidente dentro de uma sala cirúrgica. Isso o profissional está sujeito, né? Qualquer profissional da área da saúde que manipule material contaminado ou algum tipo de secreção está sujeito, às vezes, sofreu algum tipo de acidente de trabalho que a gente fala, mas com isso todo lugar já tem uma equipe que tem a orientação de entrar com uma profilaxia, a prevenção. Durante um mês você faz o uso das medicações e vai acompanhando com exames ao longo dos meses para saber se teve alguma alteração na sorologia sua ou não. Mesmo procedimento que uma mulher que é estuprada passa, né? Isso. É basicamente o mesmo procedimento no caso de violência sexual. Então, ali uma tranquilidade também, porque o risco é bem menor, né? Acaba minimizando o risco, isso. E, doutora, uma coisa que a gente fala bastante, que o pessoal de casa sabe, que o HIV, a doença AIDS, é silenciosa. Quais são os sintomas que a pessoa deve ficar um tanto alerta? Existe algum sintoma? Tem.
pode não ter, ou pode ser muito sutil, pode ser muito leve, às vezes um quadro viral, por exemplo, uma gripe, um resfriado com dores no corpo, uma febre baixa que é persistente, às vezes um mal-estar, uma dor de cabeça, enfim, qualquer sintoma que comece a se arrastar muito, a gente tem que pensar nessa possibilidade também, até pelo aumento do número de casos na incidência, né? Mas são sintomas, são sinais que são muito inespecíficos. Não dá pra você falar, olha, isso é característico. Não adianta jogar lá no Google que não vai sair. Não dá. Então, por isso que é muito importante qualquer coisa de diferente que você perceba em você, algum sinal, algum sintoma, e que é lógico que esteja se arrastando, procurar seu médico, fazer os exames, dar uma checada, ver o que pode estar acontecendo. Um hemograma completo, né? Tem que passar pelo médico. Não adianta tentar se curar. Se foge do habitual, daquilo que a gente se conhece, né? A gente sabe. Então, por exemplo, às vezes, eu peguei um resfriado, nossa, mas já tem 1 semana, 2 semanas que eu não melhoro. Nunca foi assim. Ou começa com uma febrinha em determinado horário do dia, sempre que persiste, mas está estranho, você não tem mais nada além disso. Então, alguma coisa deve estar acontecendo. Então, é muito importante passar pelo médico. É sempre assim, né? Nem que for ali pela emergência da UPA, né? Passa na emergência da UPA, fala, mede a pressão, mede a temperatura. Já ajuda para ver como que tá. Né? Vamos se cuidar, gente. Essa é a principal parte. E doutora, assim, se eu perguntar para você assim, qual o método para não pegar o HIV, para não ter contato com o HIV, o que você vai me responder? O que eu faço para não ter nenhum tipo de contato com o HIV, para não correr nenhum risco? Depende. Se você está falando na parte ginecológica, eu vou frisar em cima do uso do preservativo, tá? Porque desde adolescentes, adultos e as mulheres de mais idade não usam o preservativo. O preservativo parece que é só usado quando não quer realmente engravidar, né? Mas às vezes nem isso, Bia. O anticoncepcional, é assustador o número. Se você pegar alguns dados que tem, a Sociedade de Ginecologia, eles costumam fazer isso de tempos em tempos, o número de pessoas que faz uso regular do preservativo é menos de 50%, 40%. Olha, a maioria das mulheres prefere o anticoncepcional contraceptivo e acaba não usando e acaba não pensando no preservativo como uma forma de proteção. Impedir de contrair alguma infecção sexual, e a mulher de mais idade, que já não tem mais esse risco, já está na menopausa, não tem receio de engravidar, também não vai se lembrar do uso do preservativo como uma prevenção de infecção sexual, entendeu? Entendi. Antigamente a gente via muita campanha para o jovem, né? Jovem, use camisinha. Agora tem que começar a fazer campanha para as mulheres acima de 40 também, ficar frisando toda vez, porque realmente é um pouco alarmante o número de infecção que tem acima dessa idade. E assim, doutora, não querendo achar um culpado para a situação, mas eu acho que a sociedade acabou ficando mais liberal, e aí o pessoal casa, separa, essa troca de parceiros é o que favorece essa troca de a transmissão. Então, assim, realmente, hoje é muito comum um casal não dá certo, separa, arruma outro relacionamento, não dá certo, separa. Só que, assim, essa é a realidade de hoje. Não tem como a gente precisa acompanhar, aprender a se cuidar com a situação atual de hoje. Então, eu acho que, assim, nós médicos, o ginecologista, porque eu falo que o ginecologista é o médico da mulher. Sim, é tudo. Médico, é psicólogo. Ela tem desde o dedão do pé até o fio de cabelo. Vou no ginecologista. O que não for da nossa alçada, a gente acaba distribuindo e aí orienta. Você tem que procurar tal profissional, tudo. Mas acaba sendo... a gente acaba fazendo o papel de clínico geral, de pediatra, de... psicólogo. Geriatra, de psicóloga, de psiquiatra, de tudo, entendeu? É o papel que o urologista deveria ter para o homem e não tem, né? Então, assim, eu sempre tento conversar bastante, frisar bastante, porque a gente tem que andar com o mundo. A gente não pode esperar querer mudar o mundo
porque isso não vai acontecer. E doutora, assim, diante de tudo isso que a gente falou, não teve proteção, acabou diagnosticando o HIV, a AIDS. E aí, é uma sentença de morte? Não, hoje foi o que eu falei há pouco, não é mais uma sentença de morte. Hoje as pessoas convivem naturalmente, têm a mesma expectativa de vida, a mesma qualidade de vida, desde que você faça o diagnóstico e inicie seu tratamento e acompanhamento. Quer dizer, não existe mais essa história que morreu de AIDS. Não. Eu acredito muito que só vai morrer de AIDS quem realmente não se cuidar. Entendi. Doutora, só mais uma última pergunta, voltando ainda à questão do preservativo. Não é deixar jogado dentro da bolsa, né? Tem que guardar bonitinho, tem que deixar num lugar seguro. Tem que tomar cuidado para não danificar a embalagem, né? Porque se a embalagem estiver danificada, de repente esse preservativo já não vai ser tão eficaz, ele pode romper, pode acontecer alguma coisa e daí ele já não vai ser tão eficaz para o que a gente quer. Então vocês estão de olho, né? Principalmente para os meninos ali. Não deixar que no porta-luvas do carro que fica no sol. Isso, não deixar dentro da carteira que fica colocando toda tirando, hora achatadinha, né? Ali no bolso da calça. Para as mulheres não deixar jogado dentro da bolsa, onde tem um brinco que pode furar, onde tem alguma coisa. Então tá certo, então. Bom, gente, essas foram algumas dicas. A maioria do pessoal de casa já sabe, mas é como a gente estava conversando, tá aumentando muito e realmente está preocupante essa situação. Então, para vocês aí, algumas dicas, alguns alertas, né? Para todo mundo, que nem a gente falou, não existe grupo de risco, não é adolescente, não é jovem, não é velho, enfim, é todo mundo que está nesse meio, é todo mundo que tem que se cuidar. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutora? Eu que agradeço. E a gente está à disposição, sempre que tiver bons assuntos, traz aqui pra gente, que a gente quer falar. Que eu venho, tá bom. Bom, gente, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir do meio-dia. Até amanhã.